Olá, meu irmão e amigo do portal Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de podermos dar início a mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Hoje comentaremos a lição de número 8, intitulada Eu Creio na Igreja de Cristo. Sugerimos que você assista ao vídeo de introdução desse trimestre, bem como as demais aulas anteriores a esta, através dos links relacionados na descrição deste vídeo. Divulgue o portal EBD aos seus amigos, irmãos, alunos e demais professores da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta foi criada para auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. Através desta aula, seus alunos deverão saber o seguinte: primeiro, qual o papel da igreja na sociedade atual? Segundo, quais os propósitos da igreja? E terceiro, a importância da igreja na sociedade do século XXI. Quero começar fazendo a seguinte pergunta: que igreja você pertence? Esta mesma pergunta, inclusive, poderá ser feita aos seus alunos. É muito curioso o fato de que, quando fazemos esta indagação, a maioria das pessoas respondem que pertencem, por exemplo, à Igreja Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, Universal, Mundial e outras denominações. Muitos confundem a igreja com um prédio, uma instituição ou uma organização, mas ela é muito mais do que isso. Assim, a resposta mais correta para esta pergunta seria: pertenço à Igreja de Cristo Jesus, porém congrego na denominação tal. Existe um ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja. É a eclesiologia. Essa doutrina estuda os seguintes assuntos com relação à igreja: sua origem, seus conceitos, seu papel ou propósito, sua estrutura, seu governo e sua disciplina. O primeiro assunto da nossa lição é a igreja e o seu papel na sociedade atual. Segundo o pastor Raimundo de Oliveira, em seu livro As Grandes Doutrinas da Bíblia, a palavra eclésia, traduzida por igreja, se deriva de akalel, verbo que significa chamar à parte. Por isso denota uma assembleia citada ou chamada à parte, um corpo escolhido e separado de uma grande massa de gente. O uso do termo pode ser investigado, levando-se o seguinte em consideração: o uso clássico do termo eclésia designa uma assembleia de cidadãos convocados por um arauto, uma espécie de assembleia legislativa. Portanto, eclésia era a assembleia legal em uma cidade grega formada de todos os que possuíam o direito de cidadania para tratar dos assuntos públicos. Seu uso na Septuaginta. Na versão grega do Antigo Testamento, o termo eclésia é a tradução usual do termo hebraico kahal, que denota a multidão inteira de qualquer povo, unido pelos vínculos de uma sociedade e constituindo uma república ou estado. O uso cristão. O termo eclesia aparece no Novo Testamento cerca de 115 vezes. Desta, 3 se refere à congregação hebraica do Senhor, conforme Atos 7,38 e Hebreus 2,12. 3 outras vezes se referem à Assembleia grega, segundo Atos 19, 32, 39 e 41. E 110 vezes à Igreja Cristã, como aparece no Novo Testamento. O termo tem dupla designação. Primeiro, designa uma assembleia específica e local de crentes, organizados para a manutenção do culto, doutrinas, ordenanças e disciplina do Evangelho. Segundo, denota a totalidade do corpo dos escolhidos no céu e na terra.
todos quanto foram alcançados pelo concerto da graça de Deus, que os faz membros do reino eterno de Cristo. A origem da igreja. Como bem disse o pastor Raimundo de Oliveira, Israel é descrito na Bíblia como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre outras nações para ser um povo formado de servos de Deus. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová no Antigo Testamento. Depois da igreja judaica o ter rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A interpretação da igreja romana, segundo a qual Cristo estabeleceu a sua igreja sobre a pessoa do apóstolo Pedro, é insustentável e não suporta a prova da teologia bíblica. Não consta em parte alguma das Escrituras, nem mesmo na história do cristianismo, que Pedro tenha assumido esta posição de destaque que o romanismo lhe atribui. A pedra constante de Mateus 16:18 nada mais é do que a confissão de Pedro. Em Cristo, esta a verdade fundamental da igreja. De acordo com a nota de rodapé de Mateus 16:18, a Bíblia de Estudo Pentecostal explica o seguinte: Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Isto é, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro, que vem do grego Petros, que significa uma pedra pequena. A seguir, ele diz, sobre esta pedra, do grego Petra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo, edificarei a minha igreja, isto é, sobre a confissão feita por Pedro. Essa é a igreja de Cristo que começou a existir visivelmente a partir do dia de Pentecoste, conforme o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, no plano de Deus, a igreja já existia muito antes que qualquer outra coisa viesse à existência. Isso com base no sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Deus, segundo o seu soberano propósito, permitiu que as eras se fossem escoando até que achou por bem tornar a igreja manifesta e conhecida. O fundamento da igreja. Segundo a Igreja Católica, a Igreja de Cristo foi fundamentada sobre o apóstolo Pedro, usando como base o texto de Mateus 16, versos 16 a 19, que diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta interpretação está completamente equivocada, pois o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, deixa muito claro quem é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, Jesus é o fundamento, o alicerce da igreja. A interpretação da igreja romana, segundo a qual Cristo estabeleceu a sua igreja sobre a pessoa do apóstolo Pedro, é insustentável e não suporta a prova da teologia bíblica. Não consta em parte alguma das Escrituras, nem mesmo na história do cristianismo, que Pedro tenha assumido esta posição de destaque que o romanismo lhe atribui.
A pedra constante de Mateus 16 e 18 nada mais é do que a confissão de Pedro. Em Cristo, esta a verdade fundamental da igreja. De acordo com a nota de rodapé de Mateus 16 e 18, a Bíblia de Estudo Pentecostal explica o seguinte: Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Isto é, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro, que vem do grego Petros, que significa uma pedra pequena. A seguir, ele diz: sobre esta pedra, do grego Petra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo, edificarei a minha igreja, isto é, sobre a confissão feita por Pedro. Para entendermos melhor esse texto, vamos tentar explicar o que é que Jesus estava dizendo. Observe o verso 16 do capítulo 16 de Mateus. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo alguns estudiosos, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, você é Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, pedra grande, rochedo, edificarei a minha igreja. Então Jesus estava dizendo que sobre a afirmação de Pedro, que está no verso 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus estava edificando a sua igreja, ok? Já outros estudiosos alegam o seguinte: Jesus usa um trocadilho. Ele está dizendo mais ou menos assim: e te digo que tu és Pedro, Petros, pedra pequena, ok? E sobre esta pedra, Jesus agora aponta para ele mesmo, Petra, pedra grande, rochedo, edificarei a minha igreja. Deu para entender? Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, Jesus agora aponta para ele mesmo, pedra grande, edificarei a minha igreja. De qualquer maneira, temos a certeza, pelo contexto bíblico, de que Jesus, de maneira alguma, estava dizendo que edificaria a sua igreja sobre Pedro, pois a igreja de Cristo jamais foi edificada sobre homem. No segundo capítulo da nossa lição, temos como tema o propósito da igreja. A ideia da invisibilidade da igreja foi primeiramente desenvolvida em profundidade por Santo Agostinho. Ele fez uma distinção entre a igreja invisível e a igreja visível. Segundo Agostinho, a igreja visível nada mais é que uma instituição que enxergamos visivelmente no mundo. Ela tem uma lista de membros em seu rol e podemos identificá-los. Já a igreja invisível é composta por todos os cristãos que estão em Cristo Jesus e são verdadeiros filhos de Deus. De acordo com Agostinho, a igreja invisível é encontrada substancialmente dentro da igreja visível. Imagine então dois círculos. Vamos tomar, por exemplo, esse CD aqui, tá? Nós temos o primeiro círculo, que é esse maior, e o segundo círculo, melhor dizendo, que é este menor, tá? No primeiro círculo, nós temos a igreja visível. Essa é a igreja exterior, humanamente percebida, a instituição como a conhecemos. A igreja invisível seria esse círculo menor. Ela existe substancialmente dentro da igreja visível. João Calvino disse que não devemos pensar na igreja invisível
como algo imaginário ou de uma dimensão paralela. Seguindo o pensamento de Agostinho, Calvino insistiu que a igreja invisível existe substancialmente dentro da igreja visível. Ele disse ainda que a tarefa da igreja visível é tornar visível ao mundo o reino invisível de Cristo. Em outras palavras, a igreja pode existir independentemente de ter ou não uma forma vista pelos homens, pois ela é tanto visível ou militante, como invisível ou triunfante. A igreja invisível, também conhecida como universal, e não tem nada a ver com a igreja católica, porque o termo católico vem de uma palavra grega que significa universal. E também não tem nada a ver com a igreja universal do reino de Deus. A igreja invisível ou universal se compõe de todos os que estão unidos a Cristo. Os seus membros são conhecidos por Deus, ainda que não seja possível serem conhecidos totalmente pela vista humana. Muitos deles estão no céu, já dormem no Senhor, e outros ainda estão por nascer. 1 Coríntios 15, 9 é uma das muitas referências sobre a igreja invisível. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando Paulo faz menção à igreja de Deus, ele não está falando de uma igreja visível, de uma igreja local. Ele está se referindo à igreja universal, à igreja invisível. A igreja visível, também conhecida como igreja local, compõe-se de todos os que professam estarem unidos a Cristo, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos livros de registro das suas respectivas congregações. Atos 8:1 é um dos muitos versículos que mencionam a igreja visível. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então esse texto faz menção a uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então é uma referência à igreja visível, à igreja local. Ok? Segundo alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, Atos 2:42 pode ser considerado como uma frase propósito para a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sendo assim, os propósitos da igreja devem ser, primeiro, o ensino da doutrina bíblica, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja tem a missão de ensinar a doutrina bíblica para que tenhamos os alicerces de nossa fé. Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Segundo propósito da igreja, providenciar um espaço de adoração para os crentes, ok? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja deve ser um lugar de comunhão, onde os cristãos possam se devotar uns aos outros e honrar uns aos outros. Olha o que diz Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja também deve instruir uns aos outros. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, o verso 14. Efésios 4:32. Devemos ser benignos e misericordiosos uns com os outros,
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A igreja precisa também encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mas principalmente, a igreja precisa amar uns aos outros. Isto é, os membros da igreja precisam amar uns aos outros. 1 João, capítulo 3, verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A igreja tem, portanto, a obrigação de providenciar um espaço para adoração a Deus através dos seus membros. Terceiro, observar a Santa Ceia do Senhor. A igreja deve ser um lugar onde os crentes possam observar a ceia do Senhor, lembrando-se da morte de Cristo e o seu sangue derramado em nosso favor. 1 Coríntios 11, 23 a 26, nós temos lá o tradicional texto da Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós ceiamos com certa frequência, para que jamais esqueçamos o sacrifício de Jesus por nós. O conceito de partir o pão é o que nós temos aí em Atos 2:42. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ok? Então, o conceito de partir o pão também carrega a ideia de refeições compartilhadas. Este é outro exemplo da igreja promovendo a comunhão. E por último, diz que a igreja primitiva perseverava na oração. De acordo com Atos 2:42, a oração também faz parte do propósito da igreja. A igreja deve ser um lugar que promova a oração, ensine a oração e pratique a oração. Filipenses 4, 6 e 7 nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não podemos esquecer que, além dos propósitos citados até aqui com base em Atos 2:42, Deus confiou à igreja a responsabilidade de evangelizar o mundo. Mateus 28:18 a 20, temos a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Hoje ouvimos falar muito sobre poder, unção, renovação, avivamento, Pentecostes e etc. Porém, uma igreja só será considerada avivada se ela for de fato testemunha de Jesus. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma igreja que se diz poderosa, avivada, pentecostal, jamais ficará dentro de quatro paredes. Ela vai sair para anunciar o Evangelho ao mundo. É impossível terminarmos este assunto sem mencionar os propósitos finais da igreja segundo Tiago. Tiago 1:27.
A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A igreja deve ministrar àqueles que estão em necessidade. Isto inclui não somente compartilhar o Evangelho, mas também providenciar pelas necessidades físicas, como comida, roupa, abrigo, quando necessário e apropriado. Há uma passagem na Bíblia Sagrada que me deixa estarrecido. Mateus, capítulo 25, versos 41 e 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Esse texto é tremendo, meus amados, pois ele fala da responsabilidade social da igreja. Amados, é muito fácil pregar sobre prosperidade, é muito fácil falar sobre ofertas, sobre dízimos, e nada contra isso. As contribuições são necessárias, pois a igreja não é subsidiada pelo governo. É através das ofertas dos irmãos que a igreja se mantém. Agora, muitos líderes, muitas igrejas, nem sequer falam da responsabilidade social da igreja. Tiago está deixando bem claro aqui, olha, a verdadeira religião, pura e imaculada para com Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Eu até entendo que muitas vezes, quando a igreja se dispõe a dar uma cesta básica, a dar alguma ajuda, de certa forma, alguns se aproveitam disso e acabam se escorando na igreja, dependendo dela, sem se mexerem, sem procurarem alguma coisa para mudar essa situação. Mas cabe à igreja avaliar isso. Cabe à igreja analisar e saber de fato quem são os necessitados ou não. Porque nós não podemos generalizar. Há algumas pessoas que precisam, há algumas pessoas necessitadas, há viúvas, muitas das vezes, que foram deixadas pelo esposo e herdaram somente dívidas. Deus irá cobrar de nós, a igreja, a responsabilidade social. Por isso, se puder fazer, façam. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. A igreja precisa também ensinar os seus membros a se livrarem do pecado e da contaminação do mundo. Isso só é possível, como já mencionado, através do ensino da doutrina bíblica, da comunhão e da oração. Infelizmente, muitas igrejas hoje trocaram o estudo da palavra de Deus, trocaram a oração pelo entretenimento. Muitas igrejas, ou em muitas igrejas, não há culto, há shows, há entretenimento. As pessoas gritam, pulam, saltam, mas não estão sendo alimentadas pela palavra de Deus. Por isso muitos perecem, muitos param no meio do caminho. Mas a igreja que é verdadeiramente sustentada pela palavra de Deus, ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Os seus membros estão alicerçados na palavra de Deus. Por isso podem cair as tempestades,
Podem soprar os ventos, os servos de Deus permanecerão inabaláveis. O segundo propósito da igreja, providenciar um espaço de adoração para os crentes, ok? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja deve ser um lugar de comunhão, onde os cristãos possam se devotar uns aos outros e honrar uns aos outros. Olha o que diz Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja também deve instruir uns aos outros. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, o verso 14. Efésios 4:32. Devemos ser benignos e misericordiosos uns com os outros. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A igreja precisa também encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mas principalmente, a igreja precisa amar uns aos outros. Isto é, os membros da igreja precisam amar uns aos outros. 1 João, capítulo 3, verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A igreja tem, portanto, a obrigação de providenciar um espaço para adoração a Deus através dos seus membros. Terceiro, observar a Santa Ceia do Senhor. A igreja deve ser um lugar onde os crentes possam observar a ceia do Senhor, lembrando-se da morte de Cristo e o seu sangue derramado em nosso favor. 1 Coríntios 11, 23 a 26, nós temos lá o tradicional texto da Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós ceiamos com certa frequência, para que jamais esqueçamos o sacrifício de Jesus por nós. O conceito de partir o pão é o que nós temos aí em Atos 2:42. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ok? Então, o conceito de partir o pão também carrega a ideia de refeições compartilhadas. Este é outro exemplo da igreja promovendo a comunhão. E por último, diz que a igreja primitiva perseverava na oração. De acordo com Atos 2:42, a oração também faz parte do propósito da igreja. A igreja deve ser um lugar que promova a oração, ensine a oração e pratique a oração. Filipenses 4, 6 e 7 nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não podemos esquecer que, além dos propósitos citados até aqui com base em Atos 2:42, Deus confiou à igreja a responsabilidade de evangelizar o mundo. Mateus 28, 18 a 20, temos a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Hoje ouvimos falar muito sobre poder, unção, renovação, avivamento, Pentecostes e etc. Porém, uma igreja só será considerada avivada se ela for de fato testemunha de Jesus. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma igreja que se diz poderosa, avivada, pentecostal, jamais ficará dentro de quatro paredes. Ela vai sair para anunciar o Evangelho ao mundo. É impossível terminarmos este assunto sem mencionar os propósitos finais da igreja segundo Tiago. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A igreja deve ministrar àqueles que estão em necessidade. Isto inclui não somente compartilhar o Evangelho, mas também providenciar pelas necessidades físicas, como comida, roupa, abrigo, quando necessário e apropriado. Há uma passagem na Bíblia Sagrada que me deixa estarrecido. Mateus, capítulo 25, versos 41 e 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Esse texto é tremendo, meus amados, pois ele fala da responsabilidade social da igreja. O terceiro e último capítulo da nossa lição fala sobre a igreja no século XXI. Possivelmente você já ouviu falar sobre os desigrejados. Porém, quem são estes? Segundo o blog que leva o mesmo nome, desigrejado é se desvincular dos lugares apelidados de igreja. É seguir a Cristo e não depender da igreja institucional, das instituições religiosas como placa de igrejas ou igrejolas ou igrejas evangélicas e católicas. É sair para fora do sistema religioso, negando o cristianismo. E aí eles citam parte de um texto: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Por incrível que pareça, a cada dia cresce mais o número de crentes sem igrejas. Eles dizem que são servos de Jesus, porém não precisam de um templo ou de uma instituição para servi-lo. Não vou negar que até concordo com alguns dos pontos defendidos pelos desigrejados, mas como bem disse o reverendo Augustus Nicodemos, eles estão certos quanto ao fato de que muitos evangélicos confundem a igreja organizada com a igreja de Cristo e têm lutado com unhas e dentes para defender sua denominação e sua igreja, mesmo quando estas não representam genuinamente os valores da igreja de Cristo.
Concordo também que a Igreja de Cristo não precisa de templos construídos e nem de todo o aparato necessário para a sua manutenção. Ela, na verdade, subsistiu de forma vigorosa nos 4 primeiros séculos, se reunindo em casas, cavernas, vales, campos e até cemitérios. Os templos cristãos só foram erigidos após a oficialização do cristianismo por Constantino no século IV. O problema dos desigrejados, como diz o reverendo, é que eles querem Cristo, mas não querem a sua igreja. Querem o noivo, mas rejeitam sua noiva. Mas aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não podemos ter um sem o outro. Quero compartilhar um trecho de um artigo intitulado Cristãos sem Igreja, um Absurdo, escrito pelo pastor Luiz Saião, que diz assim: pense nisso. Do ponto de vista de Deus, o cristão sem igreja é um herege. A oração cristã por excelência é o Pai Nosso, e não o Pai Meu. O próprio Jesus enfatizou a importância do grupo, Mateus 18, 19 a 20, quando afirmou que está presente entre 2 ou 3 reunidos em seu nome. Como é possível perdoar o outro se me isolo? Como posso desenvolver o meu dom espiritual sozinho? Como fazer missões sem a comunidade da fé? Como crescer espiritualmente sem fazer parte de uma igreja? Cristão sem igreja é um absurdo. A verdade é que por trás de uma crítica feroz contra a igreja, esconde-se a avareza, a arrogância, o ódio, a insubmissão, a falta de perdão, o comodismo, a frieza espiritual ou algum pecado oculto. Realmente, é inconcebível um cristão sem igreja. Quando olhamos para o Velho Testamento, Deus providenciou um lugar para que o povo se reunisse. No princípio, o tabernáculo. Posteriormente, o templo. Sempre foi assim. Nós não devemos servir a Deus somente se existir um templo. É óbvio. Em momentos de perseguição, como já citado, os nossos irmãos não tinham um templo para servir a Deus. Só que nós vimos há pouco que a igreja não é um templo, ok? A igreja é composta por pessoas. Então, quando se reúne um povo, a Bíblia até diz 2 ou 3, Jesus já está ali. Ali representa-se a igreja. Agora, como que eu vou servir a Jesus isolado? De fato, o pastor Luiz Saião está corretíssimo. Cristão sem igreja é um absurdo. Se por um lado o número de cristãos sem igreja tem aumentado, por outro a quantidade de denominações também cresceu assustadoramente. Chega até a ser cômico os nomes de algumas igrejas. Veja só algumas que encontrei na internet. Seria engraçado se não fosse cômico, viu? Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Comunidade Arqueiros de Cristo. Comunidade do Coração Reciclado. Confrades Batistas da Bíblia. Congregação Anti-Blasfêmias. Congregação JAT. JAT. Jesus ama a todos. Cruzada de Emoções. Cruzada do Poder Pleno e Misterioso. Cruzada Evangélica do Ministério de Jeová, Deus do Fogo. Cruzada Evangélica do Pastor Valdevino Coelho, A Sumidade. Igreja A de Amor. Igreja Fé de Gideão. Igreja Serpente de Moisés, a que engoliu as outras. Igreja Aceita Jesus. Igreja Água Abençoada. Igreja Amor Maior que Outra Força. Igreja Assembleia de Deus com doutrinas e sem costumes.
Igreja Assembleia de Deus Pavio que Fumega, Igreja Automativa do Fogo Sagrado, Igreja Barco da Salvação, Igreja Batista da Pomba Sacrificada, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Batista Ponte para o Céu, Igreja CRB Cortina Repleta de Bênçãos, Igreja Caverna de Adulão, Igreja Chave do Éden, Igreja Cristo é Show, Igreja da Pomba Branca, Igreja de Cantabalace, eita meu pai, Igreja do Manto Branco, Igreja do Sétimo Gole, Igreja do Trence Divino, Igreja dos Bons Artifícios, Igreja dos Habitantes de Dabir, Igreja ETQB, Eu Também Quero a Benção, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Igreja Evangélica Batista Barranco Sagrado, Igreja Evangélica Florzinha de Jesus, Salão Universal do Orgulho Gay, Igreja Evangélica Luz no Escuro, Igreja Evangélica O Senhor Vem no Fim, Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo, Igreja Evangélica Pentecostal Última Embarcação para Cristo, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, Igreja Pentecostal que arrebata os desgarrados, Igreja Pentecostal Jesus deu um pau no diabo, Igreja Filho do Varão, Casa de Oração Os Boys Também Amam, Igreja SBT, não é do Silvio Santos não, Sanando Bênçãos a Todos, Igreja Tribo Cósmica, Igreja Evangélica Jesus Foi Ali e Já Volta, Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Você já pensou? Eu citei aqui apenas aproximadamente 50 nomes de igrejas, existem mais de 500. Não vou negar que muitas dessas denominações são abertas sem nenhum compromisso com Deus e sua palavra. Mas uma boa parte das igrejas, a maioria não citamos aqui, estão cumprindo a ordem de Jesus de levar o evangelho a toda criatura. Como já dizia o apóstolo Paulo, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Filipenses 1, 15 a 18. Este elevado número de denominações, por um lado, é bom, pois mostra a variedade de igrejas que existem para todos os tipos e gostos. Assim, ninguém poderá dizer que não ouviu a palavra de Deus. A Bíblia revela alguns títulos dados à igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10. A igreja é chamada de povo de Deus. Isso é um privilégio. 1 Coríntios 12, 27. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Isso fala sobre união. Apocalipse 21 e 9. A igreja é chamada de noiva de Cristo. A igreja é fiel. Efésios 2, 19. A igreja é chamada de família de Deus. Isso fala de intimidade. Hebreus 12, 22. A igreja é chamada de Universal Assembleia. Fala de algo grande. A igreja é imensa. Hebreus 12, 22 também fala da igreja como a Jerusalém Celeste. Ela é transcendente. 1 Coríntios 3 e 9 diz que a igreja é a lavoura de Deus. Deus é quem cuida dela. Pois bem, meus irmãos, é necessário que sejamos membros de uma denominação onde estamos sob a autoridade de pessoas escolhidas por Deus para pastorear o seu rebanho.
onde também possamos exercitar a comunhão e o amor uns com os outros, conforme o que ordenou o Senhor Jesus. Porém, não se esqueça disto. O importante para mim e para você não é simplesmente ter o nosso nome arrolado no rol de membros de uma denominação, mas sim ter o nome escrito no livro da vida. Lucas 10:20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém? Encerramos por hoje a nossa pré-aula, mas retornaremos na próxima semana, se Deus quiser, onde estudaremos a lição de número 9, que traz como tema: Eu creio que Deus transforma o homem. Uma ótima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.